Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre comportamento seguro e saudável no ambiente de trabalho. Cuidar da saúde é uma excelente maneira de fortalecer o bem-estar e ampliar a qualidade de vida para além do ambiente de trabalho. Para que possamos cuidar do bem-estar, precisamos atentar para alguns hábitos. Vamos falar então de alimentação saudável? Quais são os principais benefícios de uma alimentação saudável no ambiente de trabalho? Melhora da concentração e da memória, manutenção do bem-estar físico e mental, melhora do humor, aumento da produtividade e redução de acidentes de trabalho. Quais seriam as principais dicas para ter uma alimentação saudável? Coma sempre com calma. Comece pelo café da manhã, é uma das principais refeições do dia. Beber muita água é fundamental para que o corpo funcione de maneira correta. Tente deixar sempre próximo de você uma garrafinha de água, e isso vai facilitar. Atenção às porções do prato no almoço. Tente não exagerar. Pense 2 vezes antes de repetir a refeição. Às vezes acabamos repetindo por impulso, então pensar 2 vezes pode facilitar. O intervalo serve também para que você realize uma caminhada pela empresa. O hábito de se movimentar por alguns minutos ajuda na digestão e também ajuda a aliviar o estresse. Vamos falar agora sobre atividade física. O que é atividade física? Podemos dizer que é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte em um gasto de energia acima do nível de repouso. Atividade física não é algo programado. Então podemos dizer que limpar a casa, brincar com os filhos, caminhar até a padaria é uma atividade física, porque produz um gasto calórico. E quais são os benefícios de realizar atividades físicas? Temos os benefícios psicológicos, os fisiológicos, os sociais e os cognitivos. Quais seriam os psicológicos? A melhora do humor e a autoestima e autoconfiança, o auxílio na redução da ansiedade e do estresse e o aumento à disposição. Já os benefícios fisiológicos seriam a prevenção e o controle de tratamentos das doenças crônicas não transmissíveis, a melhora da mobilidade articular e o aumento da força e a resistência física. Os benefícios sociais: promove a integração social, reduz a agressividade e o isolamento pessoal e desenvolve valores e atitudes positivas. Os benefícios cognitivos seriam a melhora da capacidade da memorização, o aumento da concentração e otimiza também o raciocínio. E atividade física no ambiente de trabalho? Quais são os benefícios? O aumento da concentração, elevação da produtividade, o cuidado da postura e da saúde, o aumento da energia e o alívio da tensão. E para manter então a atividade física no ambiente de trabalho, também é importante manter a postura. Durante a jornada de trabalho é fundamental, considerando características únicas de cada função. Os trabalhadores precisam manter uma postura correta durante a execução das suas tarefas, a fim de manter a sua integridade física. E quais são as principais dicas para manter então essa postura? Para aquelas pessoas que trabalham sentadas, é importante manter a coluna sempre junto do encosto da cadeira. Então, o mais próximo possível, a coluna lombar precisa estar próxima desse encosto. Então, ao sentar-se, tente sempre vir o mais para trás possível para manter a coluna apoiada. O monitor: preciso sempre ter uma distância de um braço do monitor dos olhos, para que não prejudique então a visão. E o monitor precisa estar na altura também dos nossos olhos. Então não posso ter um monitor em uma altura muito baixa e nem em uma altura muito acima dos olhos. Procurem sempre manter esse ajuste, sendo um computador ou sendo um notebook. O cotovelo e os punhos precisam sempre estar apoiados. Evite então manter os braços sem apoio nenhum. Então o braço solto, ele não é bom para sua postura. Mantenha sempre o antebraço apoiado e o punho. E os joelhos sempre dobrados em um ângulo de 90 graus. Então, para que o joelho possa ficar nesse ângulo de 90 graus, você precisa cuidar para que os pés estejam apoiados.
Para manter de repente esse ângulo, pode ser necessário um apoio para os pés. Então preste sempre atenção nessas dicas para manter uma postura correta quando estiver sentado. E o uso do celular? Qual seria a ergonomia? Quais seriam as dicas para manter então um bom uso do celular sem sobrecarregar a coluna? Existe uma pressão que é realizada sobre a nossa coluna cervical quando estamos usando o celular. Então a pressão mínima ela é quando nós estamos num ângulo de 0 graus, ou seja, quando estamos com o rosto reto, né? Então, a partir do momento que nós realizamos uma inclinação, aumenta a pressão sobre a coluna. Então nós temos 15 graus, quando desce, a gente já tem 12 quilos sobre a coluna, e à medida que nós vamos aumentando os graus, 30 graus e 60 graus, que é quando a gente está olhando bem para baixo, a gente aumenta consideravelmente essa pressão, passando até 27 quilos. Para que você possa, então, aliviar as tensões musculares ocasionadas pelo uso do celular e pela postura predominante durante a jornada do trabalho, é importante realizar os alongamentos. Então, tanto para quem trabalha sentado, quanto para quem trabalha em pé, realizar os alongamentos ao longo da sua jornada pode auxiliar num relaxamento muscular e numa sensação de bem-estar. Falando sobre comportamento seguro e saudável, não podemos deixar de falar sobre a importância de uma boa noite de sono. Dormir não é apenas uma necessidade de descanso mental e físico. Durante o sono, ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo. Durante o sono, vivemos um estado fisiológico diferenciado, pois as ondas cerebrais são alteradas quando comparados com um período de vigília. Quais são os impactos, então, de uma noite de sono mal dormida? Ocorrem diversos impactos. Podemos citar os riscos de lesões de quedas, incidência de dor, o ganho de peso, diabetes, doenças vasculares, dificuldades de conclusão de tarefas, mau humor, depressão, diminuição de memória e concentração e a dificuldade de tempo de ação e reação. Para ter uma boa noite de sono, quais seriam as principais dicas? Manter-se hidratado, evitar o consumo de bebida alcoólica e tabaco, não comer em excesso antes de deitar, nem dormir sem comer, relaxar, não assistir televisão ou utilizar o celular antes de dormir e só ir para a cama quando achar que vai dormir. Falando de comportamento seguro, não podemos deixar de falar sobre a importância do uso do protetor solar. O uso do protetor solar ajuda a combater o câncer de pele, que pode ser causado pelo longo período de exposição ao sol, além de evitar a insolação, queimaduras, manchas, envelhecimento precoce, flacidez, lesões e outras complicações. E a vitamina D? 90% de toda a vitamina D que o corpo precisa provém da luz solar, e apenas 10% está nos alimentos. Para que possamos absorver essa vitamina, é importante que tenhamos exposição de 10 a 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, ao sol. Essa exposição vai ajudar então na absorção dessa vitamina, que é super importante para o nosso corpo. O trabalho a céu aberto expõe às vezes alguns trabalhadores aos raios UVA e UVB. Por isso é fundamental a utilização do protetor solar como um EPI para a prevenção de doenças ocupacionais. Mas nem todo trabalho exige uma exposição dos trabalhadores. Porém, durante a jornada de trabalho você pode não estar exposto, mas durante o seu deslocamento até a empresa, durante o seu intervalo ou até durante o fim de semana, pode haver sim essa exposição. E por isso é importante sempre que haja o uso do protetor solar. Não podemos deixar de falar sobre drogas e álcool no ambiente de trabalho. Os acidentes de trabalho tornam-se problemas constantes devido ao uso de drogas lícitas e ilícitas no ambiente corporativo. As drogas prejudicam o cérebro, fazendo com que ele funcione de forma alterada.
afetando a concentração, a atenção e a atenção emocional e a capacidade intelectual. Quais são, então, os principais sinais do uso indevido de álcool e drogas? Queda da produtividade, acidentes de trabalho, faltas frequentes e relações familiares sociais com problemas. Podem ser sinais, então, de um consumo inadequado de bebida alcoólica ou de outra droga. É importante ficar atento a esses sinais para que você possa ajudar um colega ou até mesmo informar o técnico de segurança da sua empresa. Falando em comportamento seguro, é super importante falar de higiene pessoal e focar muito na higiene das mãos. Você sabia que em cada centímetro quadrado de sua mão existem mais de 1000 bactérias em média? Lavar as mãos corretamente reduz em 43% o risco de doenças diarreicas e reduz em 16% o risco de doenças respiratórias. A cada 4 pessoas que vão ao banheiro, 3 não higienizam as mãos. A contaminação aumenta após irmos ao banheiro. Tenha sempre o cuidado de secar as mãos, porque a proliferação das bactérias ocorre muito mais com as mãos molhadas. E quando se deve lavar as mãos? Lave as mãos antes de comer, lave as mãos antes e depois de preparar alimentos, de ter contato com pessoas doentes, de tratar um corte ou uma ferida. Lave as mãos depois de usar o banheiro, de assoar o nariz, de tossir ou de espirrar, de tocar no lixo, de tocar em produtos químicos ou qualquer coisa que possa estar contaminada. Apertar a mão de outra pessoa, quando perceber que suas mãos estão visualmente sujas. Além de adotar essas medidas de alimentação adequada, prática de exercícios físicos, educação postural, realização de alongamentos, a prática de uma boa noite de sono, proteção à exposição da luz solar, evitar o uso indevido de álcool e drogas, manter uma higiene pessoal adequada, sem dúvida alguma, cercar-se de boa companhia também é um dos fatores positivos para alcançar a saúde, a felicidade e a longevidade. Quem afirma isso é a ciência. Um estudo da Universidade de Harvard, que acompanhou mais de 700 homens desde a adolescência, revelou que as pessoas mais conectadas à família, aos amigos e aos membros da comunidade são mais felizes e vivem mais do que aqueles que não cultivam essas relações. Manter relacionamentos de qualidade pode ainda, de acordo com a pesquisa, fortalecer a memória por meio dos vínculos emocionais, deixando-a nítida por mais tempo. Fique atento a essas dicas. São importantes para o nosso ambiente e o nosso dia a dia. Vamos compartilhar as boas práticas com os colegas e com a nossa família. Afinal, com saúde é sempre melhor. Espero que essas informações tenham auxiliado vocês e possam fazer diferença no dia a dia. Muito obrigada e tenham um bom dia!